E o Clique Espumoso, neste momento, está aqui na Junta de Serviço Militar da cidade de Espumoso. Um bate-papo muito bacana com uma pessoa que eu particularmente admiro muito, que é o capitão Moisés, né, justamente oficial do Exército Brasileiro, hoje permanecendo na reserva ativa e remunerada. Eu falei certo, né? Estou pegando o termo correto aqui. E essa entrevista ela tem um intuito muito bacana, que é justamente fazer com que o jovem que se alista no serviço militar, que está no período do alistamento, possa entender um pouquinho mais o que o Exército Brasileiro traz para quando o jovem chega até as Forças Armadas. Capitão Moisés, dispensa a apresentação, o senhor é um cara aí que tanto fez pelo Exército Brasileiro, inclusive nós estamos nesse ambiente agora. Eu já vou te perguntar de início, o que a Junta de Serviço Militar representa para ti? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes do Clique Espumoso. Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, Fernando, pela satisfação de poder estar aqui. E é um momento dúbio para mim, particularmente como cidadão soledadense, um momento de alegria e de tristeza. Tristeza por nós termos perdido um grande comunicador, perdido que eu digo entre aspas, talvez temporariamente, um comunicador lá da nossa cidade, da nossa terra, lá de Soledade. Você está fazendo falta na Soledade, o pessoal te admira muito lá, então é um momento de tristeza para a gente lá, mas também é um momento de alegria por saber que você está bem, você está trabalhando, está aqui com sua família, e nessa terra maravilhosa, aqui nossa vizinha Espumoso, então é uma satisfação também para nós saber que você está aqui próximo da gente, continuando o seu trabalho de comunicação. Eu que agradeço pelo carinho e é interessante a gente se encontrar nesse momento, e eu escolhi justamente a Junta de Serviço Militar, agradecer a Ionara, que é secretária aqui da Junta de Serviço Militar, que tão bem nos recebeu, porque a Junta do Serviço Militar começa a mudar a tua história há alguns anos atrás. E eu queria que tu falasse um pouquinho, porque uma das peculiaridades da tua vida, você foi morador de rua em Soledade, até que conheceu algo chamado Exército Brasileiro. E eu acredito que a tua vida começa a mudar justamente num local como esse, a Junta do Serviço Militar. Queria que tu falasse um pouquinho, como é que de morador de rua você hoje é um oficial do Exército Brasileiro? Bom, as maneiras básicas de entrar para ficar nas Forças Armadas, né, fazer carreira nas Forças Armadas, então é a Escola Sargento das Armas e a SPSEC, né, a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Então eu entrei pela ESA e cheguei ao posto máximo que eu poderia chegar como capitão do Exército. E quem entra, né, na SPSEC pode chegar até o posto de general. Claro, eu tenho outras vertentes, que é o MFDV, que é o médico farmacêutico, dentista e veterinário, que eles podem chegar ao posto de coronel também, mas eu, pela minha falta de instrução na época, de conhecimento, de informação, então eu conheci o Exército Brasileiro com 19 anos de idade, quando eu fui para ser recruta em Santa Maria, né, e lá eu comecei a minha vida como recruta. Regimento Malé. No Regimento Malé, 3º GCP, Regimento Malé, isso em 1986. Fui ser recruta lá, saí das ruas de Soledade, menino de rua, 3 anos, porque o meu objetivo era estudar. Né? Então agora mesmo, vindo para cá, eu estava com o rádio ligado, um amigo meu estava dando uma entrevista na Rádio Cristal, em Soledade, ele falando aqui, se ele fosse estudar, ele não iria comer. Um amigo meu. Então ele preferiu trabalhar e comer. E ele tem a 3ª série, então ele, uma família, conseguiu criar a família dele, venceu na vida, é um vencedor. Admiro muito essa pessoa. Mas eu decidi fazer o contrário. Eu digo, não, se eu tiver que não comer, eu não vou comer, mas eu vou estudar. Então cada qual sabe de si. Então eu preferi estudar. Fui morador de rua por opção, né? Morei 3 anos na rua em Soledade por opção de querer estudar. E aí que eu conheci o Exército Brasileiro com 19 anos de idade e como recruta, e saí de lá o posto máximo que eu poderia ter chegado. O senhor se alista na Junta de Serviço Militar lá na cidade de Soledade e assim como todo jovem ainda hoje, né, não mudou isso, é feito as inspeções, né, entra como conscrito. Quem não lembra do tempo de conscrito, para quem serviu o Exército Brasileiro, é aquele período que tu não sabe o que vai acontecer. Tu tá lá com um crachazinho, com um número, tu é chamado para as inspeções, tu tem aquela conversa com os militares, e aí o senhor vai para o Exército Brasileiro, para o Regimento Malé, lendário Regimento Malé, lá de Santa Maria,
chega lá como recruta e ainda hoje, se eu não estou enganado, são 8 anos, na época era 7 anos, se eu não me engano, de serviço militar obrigatório, depois saiu inclusive uma portaria aumentando um ano, se eu não estou enganado, o senhor pode me corrigir, mas o senhor chega lá como recruta, primeiro ano obrigatório, ainda não se sabe se vai ter um engajamento, se vai ter vaga. Como é que foi chegar, né, sair das ruas, chegar lá como recruta, e aí toda aquela rotina regrada de alimentação, exercícios físicos, ordem e hierarquia? Como é que foi a chegada do senhor no Exército Brasileiro? A instituição Exército Brasileiro, ela é muito democrática, entendeu? Você fazer por ti mesmo, entendeu? É uma meritocracia, vai pelos seus méritos. Então eu cheguei lá como recruta, tinha a opção de fazer carreira quando eu comecei a conhecer a instituição Exército Brasileiro. Então é aberto para todos. Dá para fazer o curso de cabo, dá para fazer o curso de cabo. Então me inscrevi para fazer o curso de cabo, fiz o curso de cabo, fiquei de 93, fiquei em segundo lugar. O primeiro colocado não quis a divisa, foi embora, eu fui em primeiro. Aí no mesmo ano me chamaram para fazer o curso de agente temporário. Então eu fiz o curso de agente temporário também, fui bem classificado, fui em primeiro colocado no curso de sargento temporário e acabei ficando, e na época era 9 anos e 7 meses. 9 anos e 7 meses. Então se ganhava-se muito bem na época e aí o pessoal falava o temporário, que eu fazia um pé de meia e vou embora. Então a ideia era guardar algum troco, algum dinheiro, alguma coisa e depois fazer alguma carreira, alguma coisa em Soledade, né? Voltar para Soledade. Mas de 9 anos e 7 meses foi cortado do dia para a noite para 4 anos e meio. Eu estava com 4 anos já de exército e não tinha feito praticamente nada, não tinha feito uma poupança nem nada. O senhor já estava lá como sargento, sai essa portaria, ó, a partir de agora o período máximo é 4 anos, ou seja, aí a água bateu no pescoço dele. Aí a água bateu no pescoço e digo, meu Deus, vou voltar para a Soledade agora como? Vou voltar para as ruas, o que eu vou fazer? Aí eu decidi estudar mais ainda para fazer o curso de carreira. Então é um concurso a nível nacional, é a nível Brasil, na época eram 128 mil vagas para 128 mil inscritos, perdão. 128 mil inscritos para 1.050 vagas. Média de 128 por um. Hoje, um vestibular de medicina aí, muito concorrido, dá na média de 70, 75, 80. Na época nós fizemos, era 128 por um, nível Brasil, mas tinha as vagas para quem fosse estudar. Eu me dediquei, estudei, fui um dos classificados e entrei então na Escola de Sargento das Armas para ser aluno de sargento de carreira. Inclusive, para quem faz a ESA, a Escola de Sargento das Armas, acaba sendo mandado para Três Corações, se eu não estou enganado, onde permanece um período fazendo todo o curso preparativo lá. Ou seja, o senhor ali era sargento temporário no Regimento Malé, passa na ESA. Eu me lembro que tem uma história ainda que inclusive o senhor e um amigo do senhor começaram a se dedicar a estudar e só tinham lá um domingo à tarde para conseguir descansar, porque lembrando que vocês estudavam, até para quem está nos assistindo entender, vocês estudavam, mas ainda conciliavam o estudo com a rotina militar, porque ainda permaneciam nas Forças Armadas. O serviço militar ele é 24 horas ininterrupto, você não pode exercer outra profissão externa. Então nós fazíamos atividade militar e eu vou te contar uma história que eu não te contei outro dia. Aí nos momentos de intervalo, alguma coisa assim, a gente tirava para estudar. Mas sabe, Fernando, que meus chefes estão tudo na reserva, ninguém vai saber. Vão saber porque eu vou falar agora, que eu nunca falei para ninguém. Quando não tinha tempo para estudar, a gente não... Serviço, missão, instrução, alguma coisa, estava sempre com a farda grande, né? A farda tinha um bolso grande, a gente estava sempre com papiro, a gente chama papiro, mas é um livro, um macete no bolso, num saquinho plástico. E muitas vezes eu tinha que fingir dor de barriga, olha, estou ruim, estou com dor de barriga, estou mal, vou para o banheiro. E ia para o banheiro, chegava lá, sentava no vaso e passava. Se ninguém fosse chamar, passava a manhã toda, a tarde toda estudando. Então não tinha como fazer, tipo, tem que inventar uma história, alguma coisa, e a dor de barriga que dava na época, né? Então eu vou para o banheiro, ficava lá, a gente ficava estudando. O tempo que tinha, ficava estudando. À noite, por exemplo, quando estava de folga, que não tinha instrução, que não tinha serviço nem nada, ia para o cursinho. Finais de semana, se não tivesse de serviço, não tivesse missão, acampamento ou algo do gênero, estudar também. Então, estudando direto, é muito esforço, é muito sacrifício, mas eu digo, todo sacrifício, todo esforço realmente vale a pena. Tem um ditado no Exército Brasileiro que diz que só o papiro liberta, né? E inclusive, isso que eu pergunto pro senhor, aí o senhor lá, né, já sabendo que se não passasse na ESA seria mandado embora, o senhor pega essa rotina de estudo, o senhor lembra do dia que falaram, olha, Moisés, tu foi aprovado?
Eu me lembro que o Vanderlei, nós morávamos juntos numa república lá em Santa Maria. Era eu e o Vanderlei, era temporário também, tinha um cabo, o cabo gostava, namorador. Então o cabo gostava muito de namorar. E tinha aquele movimento de entra e sai, nós tínhamos uma república, ali morávamos os três no mesmo apartamento, e aquela entra e sai de menina ali, e o cabo sempre namorando. E eu e o Vanderlei estudando. E as meninas passavam por mim, e esses dois aí? Sei, não querem nada com nada, só querem estudar. Eu que sou o cara, eu sou o namorador. É o que chamam de nerd hoje em dia? Isso. Aí o cara ficava namorando ali, e eu e o Vanderlei estudando. Eu sei que na época, um belo dia o Vanderlei chegou, me deu os parabéns. Eu falei, Vanderlei, por quê? Tá maluco? Não, nós passamos na ESA, nós dois. Eu digo, sério, nós passamos na ESA. E aí nós incorporamos como recrutas juntos em Santa Maria, no quartel. Fomos cabos juntos, sargento temporário, morávamos juntos, estudamos, passamos para a ESA, fomos para Três Corações, fizemos o mesmo curso de artilharia, e aí seguimos destino diferente depois disso. Ele foi para Santa Maria, eu fui para Uruguaiana depois da escola. Tem contato com ele até hoje? Até hoje, é uma irmandade, são os nossos irmãos, o pessoal da escola, o pessoal que sofreu com a gente. É a melhor amizade que fica realmente incorporada em ti, são os seus amigos que ralam contigo, que sofrem contigo, que sabem o que tu passou. E essas sim são as verdadeiras amizades. Então a gente tem colega no Brasil inteiro e pode se passar 30 anos, você fala para um cara, olha, eu sei quem é que está morando lá em Manaus, você diz, olha cara, eu estou indo para Manaus, estou precisando de uma porra, é uma irmandade, é uma família. Tu já chega na casa dele, te apresenta a esposa, os filhos, te pega, te leva, te traz e faz tudo. Então, realmente vale a pena uma irmandade, é coisa boa que fica, a pessoa que sofre contigo, sofre junto contigo, é a amizade que fica, sabe? O respeito, o reconhecimento. E dá essa notícia para o pai e para a mãe? A minha mãe, meu Deus, a minha saudosa Dona Maria, ela ficou satisfeita demais, sabe? Meu pai também. O senhor lembra quando chegou e disse para eles, olha, tô indo? Aí o meu pai disse, mas tu já vai embora de novo, tu vai embora para longe de novo. Eu digo, pai, agora sim, o senhor achou que eu já estava longe de Santa Maria, agora que eu vou mais longe mesmo. Agora eu vou alçar voos aí e só volto quando eu estiver bem de vida, para poder ajudar o senhor, para poder ajudar a mãe, para dar uma vida mais digna. E graças a bom Deus foi isso que aconteceu. Exatamente o que eu tinha planejado, que Deus me permitiu que isso acontecesse. E o senhor chega na ESA, na Escola de Sargento das Armas, e eu acho interessante porque muito se fala que é rigoroso pra caramba, o militar sofre lá, ou seja, acho que às vezes até por medo do desconhecido as pessoas pintam, não só a ESA, mas pintam o próprio Exército Brasileiro, muitos jovens, capitão, eu pude acompanhar isso em Soledade, jovens que estavam embarcando para ir para o Regimento Malé, inclusive, chorando, desesperados, como se tivesse a impressão que estão indo para a guerra, estão mandando os caras para a guerra. E aí se pinta o Exército Brasileiro dessa forma, e eu também servi o Exército Brasileiro, a gente chega sempre com aquele medo, e eu acho que para quem tem a carcaça um pouco mais rígida, como a gente aprende no quartel, não é tão amedrontador. Mas a ESA em específico, as pessoas elas pintam como se fosse um regime absurdamente pesado. Como é que foi para o senhor chegar na ESA? É esse bicho de 7 cabeças como as pessoas pintam? Fernando, eu te juro de coração que eu não seria a pessoa mais adequada, passei por lá, estive lá, não seria a pessoa mais adequada para te dar essa informação. Por quê? Porque comigo, eu falo em mim, especificamente para mim, foi até... Não vou dizer decepção, senão vou desvalorizar muitos colegas que sofreram muito. Mas como eu já vinha das ruas, eu trabalhei desde sempre, eu sempre trabalhei, e 3 anos de morador de rua, sofri como recruta, como soldado antigo, cabo na época, então fazer o curso era muito puxado, para sargento temporário demais. Eu já dava instrução também para curso de cabo, para curso de temporário, então ralava a carcaça mesmo. Quando eu cheguei na ESA, eu achava que ia ser o bicho de 7 cabeças, que o sofrimento ia ser, meu Deus, o que eu sofri até agora, acho que não valeu de nada, na ESA vai ser pior pelo que falo. Agora vai apanhar quando chegar. Agora eu vou tomar porrada mesmo, porque o pessoal que vinham da ESA, que não tinham essa experiência de vida de rua, morador de rua, e nem de cabo e sargento temporário, então o pessoal chegava falando, né, que era um Deus nos acuda, talvez. E eu digo, meu Deus, rapaz, tudo que eu sofri foi mais sofrimento ainda. Só que quando eu cheguei na ESA, o tempo foi passando, muito estudo, é verdade, mas o ralo, então fazia normal as atividades de acampamento, de ralo, atividade, embarque de viatura,
enfim, todas as atividades de campanha, e aquilo eu já sabia, já tinha feito, já tinha sofrido. Então, para mim, foi muito tranquilo, muito tranquilo, e muito estudo, mas com estudo já estava acostumado, prova toda sexta-feira, então estudava direto, na quinta-feira à noite não dormia, era Guaraná do Amazonas, Coca-Cola, café preto, virava a noite de quinta para ser estudando. E ainda tirava serviço lá dentro. Tirava serviço, fazia tudo normal, e toda sexta-feira prova. Então virava a noite de quinta para sexta se não tivesse de serviço. Muitas vezes tinha o tal de manda-brasa. Esse manda-brasa era na quinta-feira à noite. Então na sexta-feira de manhã prova e os manda-brasa era quinta-feira à noite. Você atravessava a noite toda no ralo, na chuva, no charco do banhado. Tinha atividade a noite toda, chegava no quartel 6h30 da manhã, era banho, café e fazia a prova, não tinha dormido no segundo durante a noite. Até porque além do estudo com o papel, vamos dizer assim, vocês tinham a instrução militar no campo, como o senhor falou. Até para quem não conhece os termos militares, o ralo é justamente isso. É a mão na massa, é estar lá no campo, é estar aprendendo a manusear o armamento, é estar aprendendo as táticas e informações que o militar vai utilizar no dia a dia. Você estuda, aprende, por exemplo, o armamento. Você vai estudar tudo, nome de peça, armamento, tudo, e vai chegar a hora que você vai fazer a prática. Montagem, desmontagem, vai atirar. Então, a manutenção do primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, você vai fazer tudo. E a maniabilidade é a mesma coisa, rastejo, processo de rastejo, um tiro de artilharia, você aprende no papel. Por exemplo, na escola o pessoal aprende tábua de logaritmo, seno, cosseno, tangente, cotangente, pi radiano, vale 3,14. As pessoas, mas por que isso aqui? Por que eu tenho que estudar em matemática? Lá na escola a gente bota tudo em prática, é matemática. Tem a tábua de logaritmo. Até porque um cálculo mal feito aqui, num tiro de blindado, tiro de canhão, como o civil entende, se eu calcular errado aqui, eu mato toda a infantaria amiga lá na frente. 1 milímetro, se der um erro de 1 milímetro nos meus cálculos, que esse cálculo é feito 36 horas, 48 horas fazendo cálculos, se der erro de 1 milímetro, aqui da minha peça ainda você atira. Agora, se der um erro de 2 milímetros, não é centímetros nem metros, é milímetros. Se der um erro de 2 milímetros, você não atira, porque 2 milímetros aqui significa 12 quilômetros aqui, é 15, 20 quilômetros, 500, 600 metros. Ao invés de você estar atirando alguém, você vai matar alguém, é fogo amigo, né? Botar fogo amigo na sua tropa de infantaria que esteja ali na frente. O senhor chega na ESA, então vinha do Regimento Malé, artilheiro, chega lá na ESA, entrando como aluno não havia uma arma definida, a arma se escolhe após, o senhor poderia ter saído de lá da infantaria, cavalaria, mas o senhor escolhe a artilharia. Por que artilharia novamente? Então, na minha época era um ano só, agora são 2 anos, então agora fica um ano no período básico são todas as armas, faz o mesmo período básico. Aí do segundo ano agora você escolhe a arma. Eu escolhi a artilharia porque eu já vinha de uma unidade de artilharia no Malé e me identifiquei muito com essa arma de artilharia. O senhor passou pelo processo de aprendizado de todas as armas lá? Sim, no básico você passa o aprendizado de todas as armas, todos os serviços, no básico. E depois você escolhe, na qualificação, você escolhe a arma que você mais se identificou para trabalhar assim, fazer sua carreira. Na época eram 30 anos, agora são 35 anos. E aí o senhor se forma lá na ESA, agora sim um militar de carreira, um sargento de carreira, não mais temporário. E aí, saindo da ESA, para onde que o senhor vai? Então, na artilharia, na ESA, na época eram 3 tipos de artilharia. Artilharia de campanha, o que a gente aprende na ESA. Artilharia de costa, que não existe mais, agora quem faz o trabalho da artilharia de costa é a Marinha do Brasil, então toda a costa brasileira, litorânea, é a Marinha do Brasil que for responsável, não tem mais unidades de artilharia de costa. E a terceira artilharia, artilharia de antiaérea, mas só que nós temos, é muito superficial na ESA, que não dá para pegar todos os armamentos, enfim. Então a artilharia antiaérea, que eu não tinha estudado na ESA, saí da ESA, fui para Uruguaiana, cheguei em Uruguaiana num quartel de artilharia antiaérea. Meu Deus, eu não sabia nada. Era canhão, era metralhadora múltipla, enfim, não sabia de nada. Começa tudo de novo, os estudos, os papiros. Um eterno aprendizado. E aí o senhor vai para Uruguaiana, algum momento o senhor retorna para o Regimento Malé?
Eu voltei a passeio depois, mas o Malé é uma coisa assim que mexe com a gente, sabe? Porque eu comecei a minha história, a minha vida ali, então o Malé mexe muito comigo, sabe? Meu Deus, é uma emoção muito grande, assim, sabe? Se tem alguma coisa que ainda mexe comigo mesmo, eu tenho que voltar no Malé. O Malé é minha casa, é o meu chão, onde eu comecei a minha vida. Então, uma gratidão muito grande. Hoje está muito modificado tudo, mas ali eu comecei a minha vida ali, Quando sabe? o senhor chega no Malé, até quando foi a última vez que o senhor esteve no Malé? Eu tive no Malé faz uns 5 anos atrás, Uns 5, 5 6 anos. anos lá. E quando chega lá, é o mesmo cheiro do lugar, é o mesmo clima, é aquela, eu vou dizer família, porque ainda que o senhor não conheça hoje quem está lá, obviamente que o tempo passou, mas parece que não muda aquele ponto, assim, daquela rotina, daquela irmandade, ou seja, é como voltar a visitar o pai e a mãe. Sabe, Fernando, que difícil é a noite que eu não sonho com quartel. Difícil. Essa noite, por exemplo, eu já sonhei com quartel de novo. Então é muito difícil. A gente sai da instituição, mas a instituição não sai da gente. E quisera eu, se algum dia pudesse reunir, e fosse a metade daquela turma de recruta, que fica no coração da gente, fica marcado na alma. Tu tem uma marca, sabe, aquele pessoal que ficou contigo. É muito bom. Mas como eu voltei para Uruguaiana, a vida continuou na artilharia antiaérea, fui aprendendo artilharia antiaérea. E um belo dia eu estava de férias, alguém me chamou, disse, sargento, tem uma prova para fazer de matemática, e o senhor não está interessado em fazer? Eu digo, não, tu está de sacanagem, eu estou de férias, tu vem na minha casa porque eu não quero voltar para o quartel fazer uma prova de matemática. Eu digo, claro que não quero, você só acha que eu sou maluco? Mas aquela prova de matemática que viria mudar minha vida. Aí, foi numa segunda, na terça, outro dia foi um tenente, era muito querido, Moisés, tem uma provinha de matemática para fazer, e a gente, cada quartel tem que botar 2 voluntários, e nós não chamamos ninguém, mas eu também não sou voluntário. Isso não é voluntário, mas é mais moderno. Então, ou tu se voluntaria, nós vamos te escalar. Não tinha escolha. Não, eu digo, bom, entre vocês me escalar e eu ser voluntário, então eu vou fazer o quê? É só fazer a prova? Então eu vou lá fazer essa prova de matemática. Cheguei lá, estava um outro colega meu também. Aí eu digo, tem que botar farda, fazer a barba, cortar cabelo? Não, vai do jeito que tu tá. Vai paisano, cabeludo, barbudo, vai lá fazer a tua prova e vai embora. Aí fui fazer a tal de prova de matemática, era uma prova nível Brasil, tinham 19 vagas para um curso de programação de 800 horas no Centro de Informática em Porto Alegre. Aí eu fiz a prova e fui aprovado. E esse mesmo colega que fez a prova... Nem se preparou, só foi lá e fez. Não, era uma prova de matemática, nível Brasil, e esse mesmo colega meu também que fez a prova foi aprovado também. Uhum. Aí, isso foi em março, dali uns dias veio uma ordem, né? Ó, arruma tuas bugigangas aí, tuas malas, tu vai para Porto Alegre fazer um curso. Mas que curso de quê? Lembra aquela prova de matemática? Eu lembro, se passou, tu vai ter que fazer um curso lá de programação. De bom, vamos fazer isso. Aí eu fui para Porto Alegre, ficamos 6 meses lá fazendo um curso de programação. Retornei a Uruguaiana, quando cheguei a Uruguaiana, disse, não, agora tu vai transferido para trabalhar no Centro de Informática em Porto Alegre. E aí que eu conheci a Junta do Serviço Militar. Na época, um alistamento jovem chegava, como ainda chega agora, chegava para fazer o alistamento militar. O alistamento era feito uma máquina de escrever em 4 vias, conjunto can-fan-fanco. Então, o rapaz chegava, o jovem chegava, fazia o alistamento, recebia uma via para ele, uma ficava na junta, uma ia para Porto Alegre, e era correio que não parava mais. Uma ia para Porto Alegre, outra ia para a delegacia, parece, né? Então, imagina quantos jovens se alistando no Brasil inteiro, e aquele serviço de correio indo e vindo. Se fosse juntar todos esses papéis a nível Brasil, tinha que alugar uma estrutura do tamanho de uma prefeitura. Não chega, com certeza não chega. 4, 5 anos já ia lotar tudo. Aí, como nós estávamos já no Centro de Informática em Porto Alegre, disse, o que vamos fazer? Aí foi desenvolvido um sistema em São Paulo, né, em conjunto com todos os outros centros de informática do Brasil, é o sistema SASB, Sistema de Gerenciamento do Serviço Militar, SASB, Sistema de Gerenciamento do Serviço Militar, isso em 95, e SAED, Sistema de Entrada de Dados. Então, foi desenvolvido o sistema em São Paulo, veio para cá, e aí as prefeituras tinham que largar a máquina de escrever, parar com o alistamento do conjunto Canfão de 4 vias e comprar um computador, adquirir um computador. Então a maior briga da época era a prefeitura, então não tinha computador, não existia. Então os primeiros computadores, acredito, chegaram às prefeituras do Rio Grande do Sul,
foram na junta de inspeção do serviço militar. Por quê? Porque nós tínhamos que passar o sistema, instalar. Então a minha missão qual era? Era numa cidade polo, por exemplo, Santa Maria. Pegava Santa Maria, todo o entorno, nas cidades, municípios tributários que faziam alistamento militar, as pessoas já tinham que adquirir uma impressora matricial e um computador. Eles iam então para a cidade de polo, que era Santa Maria. Ali na segunda-feira começava um curso e terminava na sexta-feira à tarde. Instalava todo o sistema, o SASM e o SAED no computador, configurava a impressora e começava a dar a instrução para os secretários da junta fazer o alistamento não mais em 4 vias para evitar papel e correio e despesa, e começar a fazer o alistamento militar no computador. Alimentava a informação ali na hora, uma via ficava com o conscrito ali, quem estava se alistando, e o resto já estava tudo organizado. Aí fazia o alistamento, imprimia a via dele e entregava. E as outras, então, foi de 4 vias, passou para uma. Ficou só a do alistado. Aí economizamos 3 vias a cada alistado. E não sei quantos alistados tem hoje, a senhora tem ideia, mais ou menos hoje? Até conosco aqui a Ionara, responsável. Aqui em Espumoso nós temos em média 100, 110 anos. Mais Soledade já vai para 300 e pouco. 300, só em Soledade aqui já seriam quantas vias? Sim. Mais de 1.000. Sim, exato. No ano. Então imagina esse Brasil todo aqui, são 5.000 e poucos municípios no Brasil. Claro que nem todos são tributários, mas os que são tributários é muita coisa. Então, no início foi o disquete, o disquete e o 212 alistado no disquete. Esse disquete era enviado, então um disquetezinho, ao invés de um monte de papel pelo correio, e um disquete lá para a gente, lá em Porto Alegre, no CERMIL, no Centro de Informática. Ali nós tínhamos as informações e mandávamos o necessário também para São Paulo, mas tudo já via remoto, nada de papel. Tudo muito bem organizado. E assim começa... Uma economia de milhões. E assim mudou a história do senhor, que antes um recruta passa a cabo, sargento temporário, sargento de carreira, passa na prova de programação, né? E aí começa essa questão de andar pelos quartéis, aí pelas prefeituras do Rio Grande do Sul, implementando esse sistema. E como é que o senhor chegou a capitão? Porque o senhor fez a ESA, isso é importante a gente colocar. Hoje um jovem para sair um praça, né? Um sargento, ele faz a ESA, vem como 3º sargento, aí vai galgando seus cargos, 2º sargento, 1º sargento, e acredito que se entre para a reserva como o quê? Como subtenente? Como subtenente. E o senhor chegou a capitão, ou seja, passou ali pelo 2º tenente, 1º tenente, sai capitão. Como é que o senhor conseguiu esse feito de... Porque para um militar chegar como oficial, ele tem que ter feito o SPSEX, né? Como é que o senhor chegou ao posto de oficial dentro do Exército Brasileiro? Bom, tem 2 tipos de merecimento, por antiguidade de promoção, né? Antiguidade e merecimento. Então, como o tempo vai passando, você vai ficando antigo, isso é fato. Agora, merecimento. Como é que você tem merecimento para ser promovido? É curso, teu cotidiano, tua atividade do dia a dia, são medalhas. Conduta ilibada. Conduta ilibada. Eu, por exemplo, para te ter uma ideia, Fernando, eu fiquei 30 anos, na verdade fiquei 35, mas eu tenho a medalha de ouro. Eu tenho a primeira medalha de bronze, 10 anos sem sofrer nenhum tipo de punição. É 1 estrela, 2 estrelas, 20 anos, medalha de prata sem sofrer nenhum tipo de punição. E 30 anos você tem uma medalha de ouro sem sofrer nenhum tipo de punição. Eu fiquei 35 anos, nunca fui punido, então isso vai te dando ponto. Né? Então o conceito vai te dando ponto também. Aí você tem curso, tem estágio, a tua conduta ilibada, os teus trabalhos que tu vai desenvolvendo durante o período que tu está ali. Então aí vem o merecimento. A antiguidade você vai ficando antigo, e o merecimento, e vai tendo pontos. Tantas medalhas, ponto. Línguas, ponto. Atividade física, né? O teste de aptidão física, o TAF, também, se você é um excelente, tira o índice máximo em tudo, você tem uma quantidade de ponto. Se você é mediano, tem outra quantidade de ponto. Se você não atingiu os índices, tem um ponto bem menor. Então, a cada promoção, então, eles pegam todos os seus pontos que você vai fazer durante a carreira e vão somando. Esse daqui tem condições de ser promovido, esse tem condições. Então, eu sempre, todas as minhas promoções,
eu fui promovido por merecimento. Todas, sem exceção, sempre por merecimento. O senhor lembra quando chegou a informação de passar o posto de capitão? Essa de capitão foi boa, né? Mas de subtenente é o funil, se afunila muito, chega como sub, mais ou menos tu vai na carreira de terceiro sargento, tu chega a sub. Agora um funil é uma peneira muito grande para passar de subtenente a segundo tenente, primeiro tenente a capitão. Mas é uma emoção muito grande, assim, sabe? Chega na hora que você, comandante te chama, te dá as 3 estrelas, né? Perdeu as gaivotas e agora chegam as estrelas. E aí é muito bom, é uma gratificação assim, pelo todo o teu esforço, todo o teu sacrifício, toda a tua dedicação, e eu posso dizer que eu tenho 35 anos dedicado ao serviço da pátria. Eu fiz um juramento tão logo eu entrei na instituição Exército Brasileiro, de defender com o sacrifício da própria vida o nosso território nacional, as nossas instituições, a nossa soberania. Então esse juramento eu fiz por mais de uma vez. E quando eu cheguei ao posto de capitão, eu digo, meu Deus, eu fiz meu juramento, estou aqui hoje, se qualquer coisa já estou em condições de comandar até uma tropa. Né? Para comandar uma tropa, enfim, o pessoal tem que acreditar em mim, eu acredito na instituição, e eu fiz por merecer, eu estou aqui porque realmente eu fiz por merecer. E aí o senhor passa capitão, e dentro desse período que o senhor trabalhou, mais de 30 anos, desde lá do período de recruta até chegar ao posto de capitão, com certeza o senhor já conheceu também aí os quartéis do Brasil. Onde mais o senhor serviu, tirando o Regimento Malé e Uruguaiana? Então eu trabalhei Malé, Santa Maria, Uruguaiana, lá na artilharia antiaérea, Três Corações, Minas Gerais, Centro de Informática em Porto Alegre, lá onde nós desenvolvemos esse sistema SASM e SAED, o sistema CERMIL. Trabalhei na artilharia em São Leopoldo, trabalhei no comando da artilharia divisionária AD3 em Porto Alegre, onde eu conheci o Coronel Mourão. Trabalhamos junto, eu e o Coronel Mourão, hoje deputado, general e deputado. Né? Senador, isso. Aí saiu o general 4 estrela, vice-presidente da República, e hoje é senador da República, trabalhamos por 2 anos juntos. Dali eu fui para a Selva Amazônica, uma missão de 4 anos na Amazônia, onde trabalhei com o general Augusto Heleno por mais 2 anos. Ele era comandante militar da Amazônia, trabalhei com ele 2 anos, general Heleno. Voltei para Porto Alegre para trabalhar na administração do Hospital Militar e depois fui ouvidor, que eu era subtenente, era função de oficial superior, mas eu assumi a função de ouvidoria na Policlínica Militar de Porto Alegre. Aí, outra missão na Amazônia de mais 2 anos. Eu tinha 4 anos na Amazônia, uma missão de mais 2 anos. Aí trabalhei mais 2 anos em Marabá, no Pará. Aí de Marabá do Pará, como prêmio, podia escolher onde eu quisesse trabalhar depois, ter ralado tanto 2 anos. Aí eu fui para Fortaleza do Ceará. Lá, conheci o general aí, o Freire Gomes. Trabalhei com o general Freire Gomes também por 2 anos. Hoje ele está na Espanha, está na reserva já. E fiquei 4 anos no Ceará e pedi para Cruz Alta. Aqui em Cruz Alta, no 29 no Ceará, eu estava na fiscalização de produtos controlados, seção de fiscalização de produtos controlados. Tudo quanto é armamento, o pessoal civil vai adquirir, os CAC, né? Caçador, colecionador e atirador, adquirir armamento, máquina de recarregar munição, colete balístico, a blindagem de veículos, estande de tiro, então detonação nas pedreiras. Então, tudo passa por ali. Tudo passa pelo Exército. Tudo, essas detonações, o blaster, fazendo essas detonações nas ruas, nas estradas, enfim, tudo passa pela instituição Exército Brasileiro. E o senhor vem para Cruz Alta, no Humaitá. Aí eu vim para Cruz Alta, no Humaitá, para ser o chefe ali da seção de viaturas, de veículos, né? Manutenção e transporte. Seção de manutenção e transporte. Então, são várias viaturas blindadas, né, viaturas, veículos militares, enfim, e mais a manutenção, ele e eu sei capitão. E, como eu já tinha 35 anos de exército, né, fiquei um pouco ali como capitão, e um belo dia eu falei para o comandante, olha, eu acho que eu vou botar o pijama, tirar a farda, vou botar o pijama, já está na minha hora, tenho outros objetivos de vida aí, até o comandante pediu que eu ficasse mais algum tempo, né, mas eu disse, não, eu tenho outros objetivos de vida, né, que o trabalho não é tudo. Aí eu digo, não, agora, até falei para o comandante na época, eu quero me dedicar à minha saúde física, mental e espiritual.
Então, a partir de agora, a gente está muito... A espiritualidade faz parte da gente. Então, agora eu quero me dedicar mais nessa parte da espiritualidade também aí, para cuidar mais da saúde, que o futuro a Deus pertence, né? Tem que se preparar para um futuro vindouro. E o senhor é casado, né? Tem filhos. Como é que é conciliar a vida familiar junto com a vida militar? É muito difícil, sabe, que eu não participei da criação dos meus filhos, porque eu me dediquei mesmo inteiramente ao serviço da pátria, a missão, a instituição Exército Brasileiro, e nem tudo é perfeito. Então eu pequei muito com os meus filhos, né? Não dei atenção para os meus filhos, não vi meus filhos crescerem, enfim, mas foi Deus agindo, que meus filhos são tudo pessoas do bem, estudadas, todos estudaram, trabalham. Então, já tenho netos, me deram netos também, são casados, todos são casados, e eu fui muito abençoado. O que eu não fiz, Deus fez por mim. Como é que é o nome da comandante em casa? A Dona Andréia é atiradora, e atira muito. E a Dona Andréia... Inclusive, eu me lembro que numa outra entrevista o senhor me comentou que quando foi para a Amazônia, se eu não estou enganado, que ela foi junto, aprendeu a atirar, ou seja, a mulher do militar também tem toda uma rotina regrada ali. Elas fazem um estágio de selva. A gente vai para a selva, as nossas esposas, elas fazem um estágio. Um estágio que seria do militar. Um estágio seria do militar. Então elas botam a farda, o armamento, a mochila nas costas, o turno, e partem para a missão. Claro que tem o pessoal dando instrução e tudo, mas ali elas aprendem a obtenção de água e alimentos, né? Rapel, tem operação com helicóptero, tem tiro, sobrevivência. E na própria selva, o que pode tirar como alimento, tem árvores que podem pegar alimento, raízes, folhas, o que pode, o que não pode, e principalmente o tiro. E muitas vezes a gente sai para uma missão, alguma coisa, o militar sai para a missão, e a mulher fica tomando conta ali do PNR, né, que é as nossas residências, e o próprio quartel, elas ficam armadas em casa. Olha só, dá para dizer que também carregam consigo a bagagem militar. Sim. E o nome dos filhos e dos netos aqui, para quem está, com certeza eles vão estar nos assistindo? Tem o mais velho, o Douglas, é médico, né? A esposa dele é médica também. Meu filho mais velho, uma bênção de Deus. Depois tem o Diego, né? Meu segundo filho também, uma bênção de Deus, é militar, já me deu o netinho, o Apolo. É militar também? É militar também. O Douglas também era militar, aí ele saiu de militar para fazer a faculdade de medicina. Então o Douglas e o Diego continua e o Douglas saiu. Aí tem a Chayenne, também ela é formada em contabilidade, casada, mora em Santa Maria, já me deu um neto. Eu tenho um neto com 18 anos já. Eu já sou avô e daqui a pouco vou ser bisavô. Exato. Eu tenho muito orgulho disso, daqui a pouco vou ser bisavô já. Faço aí 40, 50 km de bicicleta por dia. Não é qualquer bisavô que faz isso. É aquela coisa, né? Mas tem mais filhos. Tem mais? Tem mais filhos. Aí não dá pra deixar nenhum de fora aqui. Não, aí eu vou apanhar em casa. E tem a minha filha do coração, que é a Amanda, né? Que é só filha da Andréia, mas eu sou o pai dela, ela me ama de paixão, eu amo ela, e não tem diferença nenhuma dos meus filhos. É a Amanda do coração como dos meus filhos de sangue. E tem a minha filha também, né? A saudosa Jamile, essa já foi ao encontro de Deus, ela já antecipou a saída aí, e daqui a pouco vai estar nos esperando lá junto de Deus. Lá com certeza está vendo essa história maravilhosa lá de cima, né? Sim. E isso que eu acho interessante, e essa é a proposta justamente dessa matéria, mostrar o quanto as Forças Armadas, vamos falar sempre que a gente vai para a Marinha, para a Aeronáutica, né? O quanto as Forças Armadas têm esse poder de transformar uma vida. Hoje, sabe, capitão, a gente estava conversando aqui com a Ionara também, da secretária da Junta de Serviço Militar, muitas vezes a baixa da procura do jovem pelo alistamento. E para a gente finalizar a matéria, um recado que o senhor deixa para o jovem que hoje está pensando se alista, se não vai se alistar, está ali com aquela dúvida, um recado que o senhor deixa para eles. Bom, é sabido, né, que o ano de alistamento agora é o pessoal de 2005, então a procura está muito baixa, já do ano passado, a turma de 2004 também parece que está muito baixa, não só em Espumoso, Soledade, mas eu acredito que é nível Brasil. Então, do ano passado, a turma de 2004, alguns se alistaram no meio eletrônico, né, pelo computador, e por um motivo ou outro o sistema não computou aquele alistamento, eles não ficaram sabendo da inspeção de saúde, datas, enfim, eles não procuraram a junta de inspeção de saúde, a junta do serviço militar. Então, é importante que o jovem que faça o seu alistamento
meio eletrônico, via magnética, pelo computador, ele compareça à junta de serviço militar, na prefeitura, para confirmar o seu alistamento para ver se deu certo. Então não basta ele simplesmente fazer o alistamento dele no computador e ficar aguardando. Por um motivo ou outro, ano passado deu problema. Esse ano parece que não está dando problema. Mas eu digo que vale a pena. Vale a pena ir para a instituição. A gente vê muitos jovens aí hoje. Hoje em dia os tempos são diferentes. Muitos jovens chegam já no quartel, quando não tem jeito, que não conseguem escapar lá da depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso é algo da nossa sociedade moderna. Não adianta, o mundo mudou, o mundo não era mais como 30, 40 anos atrás. Então, muitas vezes, hoje, o cidadão não vai por questões religiosas, não sei por questões religiosas, por ser arrimo de família ou não, ter algum problema de saúde, ter o bloco como produtor. Então, vários motivos que não vai. E tem alguns que não são voluntários também. E é óbvio que não tem vaga para todo mundo. 7,5% do pessoal que alista vai servir. Mas ainda vale a pena. E a gente sabe que a instituição Forças Armadas, Exército Brasileiro está um pouco desacreditada perante a opinião pública. Isso é um resgate que a própria força vai ter que fazer, é um trabalho de formiguinha, de uma forma ou outra, vai ter que resgatar essa credibilidade. Então o jovem está muito incrédulo ainda, as famílias, os pais. Então é algo que não deve, acredito, não partir da sociedade, e sim da própria instituição Exército Brasileiro, esse resgate, de alguma forma tem que fazer esse resgate para fazer que seja mais atrativo. Claro, o serviço militar é obrigatório, a gente sabe que é obrigatório. As mulheres são isentas em tempo de paz, o serviço obrigatório, os homens têm que ir. Mas sempre tem um motivo ou outro para não irem. Sabe-se até que tem pais que querem processar a instituição Exército Brasileiro, Forças Armadas, porque os filhos chegaram lá, ficaram doentes, deu depressão. Então entraram contra a instituição porque o filho ficou doente. Aí a gente vai pensando, mas doente por quê? O que aconteceu? Não dormiu bem à noite, estava de serviço à noite, estava molhado, fez um campo, se machucou, que é uma coisa normal. Então hoje os tempos são outros, mas nós precisamos ter a própria instituição. Eu acredito que a própria instituição tem que fazer alguma coisa para mudar essa mentalidade e resgatar alguma coisa que se perdeu aí durante algum período, algum tempo, enfim. Fazer com que seja mais atrativo, que os jovens venham, mas ainda eu digo para os jovens, não percam a fé. A instituição é brilhante, a instituição é inteligente, é mérito, é meritocracia, e é uma lei, é serviço militar obrigatório, e se alguém quiser seguir carreira, vai com fé, faça a sua parte, estuda, se dedica, se empenha, dê o máximo de si, com certeza chega aonde sonham, onde desejam, onde almejam, talvez mais até. Eu nunca imaginava ser um capitão do Exército Brasileiro, e graças a bom Deus eu sou. Aí, a nossa entrevista de hoje, eu faço das palavras do senhor as minhas palavras, rastejei, me molhei, dormi molhado, dormi embarrado, e eu acho que assim, é como o senhor falou, é impressionante como, eu servi como temporário, mas como a gente sonha ainda hoje que a gente está lá dentro, a gente tem aquela irmandade, nós temos o grupo, inclusive, do período que a gente serviu, gurizada está sempre ali, eu falo gurizada porque hoje já está mais velho, está barbudo, mas não deixa de ser aquela gurizada do tempo do quartel, aqueles amigos, pegamos juntos, tiramos serviços juntos, e eu acho que o Exército Brasileiro, ele fortalece muito o caráter do homem. Eu conversava com a Ionara antes do senhor chegar, tem que haver eu ainda digo assim que deveria ser um pouco mais rígido ainda na questão do homem se alistar. Pode ser que a pessoa não goste, eu conheci muitos militares que entraram, não queriam servir de jeito nenhum, entraram lá, gostaram, serviram o período, ou saíram dali para a ESA, ou entraram até para a própria Brigada Militar. Conheço vários amigos meus que quando saíram de lá, não, eu preciso permanecer, e fizeram prova da Brigada, Polícia Federal, enfim, hoje continuam sendo militares, ou seja, o Exército Brasileiro, falo Exército, porque eu servi no Exército, não conheço a Marinha nem a Aeronáutica, mas fortaleceu o nosso caráter, mudou o rumo da nossa vida, e eu devo muito, se não tudo, ao que eu aprendi lá dentro, a hombridade, a ser homem lá dentro, a saber ajudar em casa, a saber ter aquele olhar clínico para o pai e para a mãe quando precisam de algo. Então eu acho muito importante. Fica aqui uma matéria especial com o nosso amigo Capitão Moisés. Agradeço novamente ao senhor, é sempre uma grande satisfação
né, trazer a história do senhor, levar a história do senhor também para vários lugares. Com certeza essa matéria que eu vou estar mandando para os amigos da EASA, e aí ela acaba sendo despachada, né, para tantos outros rincões aqui, que sirva de exemplo, né, a história do Capitão Moisés, história de outros militares também, que a gente já pôde mostrar aqui, a vida da caserna, como a gente já mostrou várias matérias junto à Escola de Aperfeiçoamento do Sargento das Armas em Cruz Alta, ao 29 também, que a gente conhece, tem esse contato um pouco mais próximo. Tá aqui, uma matéria especial. Se você gostou, curta, compartilhe, mande essa matéria aí para os teus amigos também. E você jovem da turma de 2005, ou você que está nos assistindo, independente do ano que você vai assistir essa matéria, se aliste, né? Seja voluntário do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, com certeza você tem a ganhar. Obrigado a todos que ficaram conosco até o final dessa matéria, 45 minutinhos bem aproveitados, bem debatidos e com uma história de vida maravilhosa. Fernando Cooper para o Clique Espumoso.